Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 11 de agosto de 2023. Faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi o corpo unificado de Cristo. O texto que serviu como base para o nosso estudo da semana, Efésios 4, versos 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Hoje, de maneira muito especial, dois textos são apresentados como base para o estudo de hoje, não é? Efésios capítulo 4, versos 7 a 10, que diz: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Antes de podermos desdobrar aqui o estudo de hoje, eu gostaria de orar, colocando diante de Deus cada pedido que foi enviado para a nossa comunidade de oração e, ao mesmo tempo, cada pedido que está aí neste momento no seu coração, assim como também no meu. Quero fazer aquele agradecimento todo especial a você que estudou toda a lição da semana junto com a gente aqui no canal. Obrigado pela companhia. Quero, inclusive, aproveitar e falar uma coisa muito especial para você que está assistindo essa lição em uma outra plataforma digital. Talvez você está assistindo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, enfim, independente da plataforma que você está utilizando para poder estudar conosco, que bom que você está estudando. Mas você sabe que nós temos um ministério aqui, queremos chegar cada vez mais longe, alcançar mais pessoas com esse trabalho. Então eu queria pedir a você que você desse uma passadinha no canal do YouTube, Eu Estudo a Lição com o PR Samuel Camilo. Se inscreve no canal, deixa ali o seu like, o seu comentário, compartilha o vídeo com os seus amigos, com seus contatos. Essas atitudes vão fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para as pessoas e o coloque à disposição para mais pessoas, e a gente pode chegar cada vez mais longe. E assim, não só você é um abençoado, mas também é um abençoador, ok? Deixa eu orar junto com você. Obrigado, Senhor Deus, por sabermos que somos ouvidos pelo Senhor. Meus irmãos e eu estamos nesse momento entrando de forma ousada no Santo dos Santos, em nome de Jesus Cristo, para colocarmos diante de Ti cada um dos nossos pedidos. O Senhor conhece cada um deles. Alguns foram mencionados aqui na nossa comunidade. Tem algumas pessoas que têm orado todos os dias por filhos, pelo marido, pela esposa, enfim, por algumas questões especiais, saúde, cura, problemas financeiros, portas que têm que ser abertas na vida deles. O Senhor conhece tudo. Eu te peço que o Senhor possa responder de acordo com a tua vontade. Mas, ao mesmo tempo, nos ajude a entender a tua palavra, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Esse texto de hoje é um texto que vai trazer aqui algumas ideias para a gente relacionado a um complemento do que estudamos durante a lição dessa semana dentro da nossa perícope da carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 4, versos 7 a 10, Paulo vai mencionar que, na primeira parte, que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Nós já vimos isso durante a semana. Cristo nos chamou com um propósito, quando nos entregamos a Ele, Ele não apenas nos chamou para podermos ser abençoados, mas para sermos abençoadores. Tem uma parte da missão de Deus que Jesus Cristo quer colocar também nas nossas mãos, para que através do desenvolvimento desse ministério ou desse trabalho junto com Cristo Jesus, dessa missão, nós temos a oportunidade de ter um caráter mais amadurecido e aprofundado dentro daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Pois bem, e para que possamos cumprir esse propósito, a promessa de Deus é de que Cristo Jesus, ele nos capacita, nos dando dons para podermos cumprir a missão que nos foi concedida. Mas aqui o texto diz que aquele que subiu levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Dentro da teologia adventista, nós acreditamos realmente, Ellen White fala sobre isso também,
que quando Cristo Jesus ele subiu ao céu, ele levou consigo alguns indivíduos que ressuscitaram com ele. Foram vistos, inclusive, em Jerusalém. Mateus, no capítulo 27, fala a respeito disso. Houve um grande temor de terra, sepulturas de muitos santos que dormiam o sono da morte foram abertas e eles ressuscitaram. Eles testemunharam às pessoas que estavam na cidade que Jesus Cristo é o Messias e que tinha sido ressuscitado, e que ele era o Messias e que ressuscitaria e que subiria ao céu. Quando Cristo Jesus sobe ao céu, ele leva essas pessoas como uma espécie de troféu. É como se ele olhasse agora para o inimigo que foi vencido e ele dissesse o seguinte: você perdeu. E muito em breve eu retornarei para poder buscar todos os outros que tiverem um comprometimento comigo. Esse grupo é levado para o céu e dentro da nossa teologia nós acreditamos que essas pessoas estão fazendo parte do processo de juízo que está acontecendo no céu. No capítulo 4 e no capítulo 5 do livro do Apocalipse, João ele viu quando um trono principal foi estabelecido, Deus o Pai estava sentado sobre ele, logo na sequência ele vê Deus o Filho como o cordeiro que havia sido morto, que agora toma o livro das mãos do Pai, ele também se assenta sobre o trono, no entorno desse trono principal haviam 24 tronos, nos quais se assentavam 24 anciãos. Dentro da nossa teologia, nós acreditamos que uma possibilidade de interpretação da identidade desses 24 anciãos são pessoas que foram comprados da terra, até porque o assunto que está sendo tratado ali é a redenção do nosso planeta e das pessoas que Cristo Jesus conseguiu resgatar da morte. Então essas pessoas estariam acompanhando o processo de juízo no céu para ter a certeza de que tudo que diz respeito à história da humanidade está sendo tratado com seriedade e com justiça. São representantes daqui da terra. Então, quando ele subiu ao céu, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, quando o seu sacrifício é aceito pelo Pai, então ele agora envia o Espírito Santo sobre a humanidade, derramando dons a eles. Algumas pessoas têm muita dificuldade com o versículo 9, que é também um dos aspectos que vai aparecer na nossa lição de hoje. Ora, que quer dizer que ele subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Algumas pessoas querem mencionar que Cristo Jesus, quando ele morreu, ele teria descido até o inferno para poder pregar para algumas pessoas, para algumas almas que estavam lá em tormento eterno, para que elas pudessem ser resgatadas dali. Quando o texto está falando de regiões inferiores da terra, está falando de uma terra contaminada pelo pecado, de uma terra maculada pelo pecado. Ora, aquele que subiu foi aquele que anteriormente havia descido a uma terra cheia de pecado. É simplesmente isso que o apóstolo está mencionando. Cristo, antes de poder retornar ao Pai, ele primeiro tinha descido, claro. Ele desceu como bebezinho, que nasceu lá na manjedoura, em Belém da Judéia, cresceu, se desenvolveu, chamou apóstolos, treinou-os, deu o Espírito sobre eles, pagou o preço pelo resgate da humanidade e subiu ao céu. Então, primeiro ele desceu e depois subiu. É só isso que o apóstolo Paulo está aqui mencionando. E o verso 10 vai dizer: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. A ideia é de preenchimento. A ideia é de que quando ele subiu ao céu, ele envia o seu Espírito e com o seu Espírito ele preenche a igreja. Ele prepara a igreja com os dons espirituais que são enviados sobre ela. E a igreja agora, a ideia de plenitude, é uma igreja que está cheia dos dons espirituais. Nada falta à igreja para que a igreja possa crescer e se desenvolver, para que a igreja possa ser edificada como um corpo saudável e forte, ao mesmo tempo para que a igreja possa avançar e conseguir alcançar vitórias sobre as forças do mal e ao mesmo tempo resgatar das mãos do inimigo aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Essa é a certeza que nós temos através da carta aos Efésios, no capítulo 4, versos 7 a 10. A certeza que a gente pode ter nesse dia de preparação para o sábado é de que nada, absolutamente nada do que nós precisávamos para podermos alcançar a vitória foi negado à humanidade. Nada foi negado. Tudo o que precisávamos nos foi dado em Cristo Jesus através do Espírito Santo.
Então nós podemos ter a certeza de que hoje nós já recebemos o que precisávamos. Já nos foi dado quando Cristo subiu ao céu. Já é nosso. A grande questão é, qual é o foco da nossa vida? Nós estamos vivendo para os nossos interesses pessoais aqui nessa terra, ou nós temos o mesmo foco que o apóstolo Paulo tinha? O foco de cumprir a missão de Deus, de preparar esse mundo para poder ter um encontro com Cristo Jesus, para que a igreja de Deus, que hoje é militante, que ela possa ser triunfante e ser levada para poder ver com Cristo no céu durante 1000 anos e depois descer para cá para a terra toda renovada e a terra agora passar a ser de novo o Éden que era antes que o pecado aqui chegasse. Qual é o foco da sua vida? Espero que você viva focado na missão de Deus, no crescimento e desenvolvimento da Igreja de Deus. Eu estudo a lição e você?